Olá, tudo bem com você? Eu sou a pastora Carol e novamente estou aqui com você para trazer uma mensagem ao seu coração. Algo que Deus tem ministrado na minha vida para restaurar as promessas dele para a nossa vida, amém? Então eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que diz assim lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Que tremenda, né? Essa palavra do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Eu quero chamar a atenção nesse versículo para uma palavra muito importante que se chama remir. Remir, ela é uma palavra hebraica antiga que vem da raiz goel, que significa resgatar. Então, era muito usado quando havia uma condição, uma necessidade de um resgate, de uma escravidão, de uma situação difícil, de miséria, de vergonha, de opróbrio. Então isso era comum, né, na lei até mesmo, ouvir esse resgate. E essa obra redentora do Senhor faz na nossa vida, né? E eu quero fazer uma ligação, né, conectar com uma história de romance muito bonita da palavra de Deus. Lembrando sempre, meus irmãos, que desde Gênesis a Apocalipse, Jesus sempre vai ser o principal, né? A estrela, o personagem principal da palavra de Deus. Tudo vai personificar ou tipificar ele, né? A obra redentora de resgate que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Mas para essa história eu quero contar a história de um romance muito bonito da palavra de Deus lá no livro de Ruth. Ruth era uma moça moabita. Ela veio de uma nação que era uma nação pagã, uma nação de muita maldição, de uma história muito terrível. Ela teve início, a sua origem teve início, né, de uma relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas, uma obra que não de maneira nenhuma da vontade de Deus ou permissão de Deus. Mas por conta disso nasceu Moabe e dele veio a origem, né, dessa nação. Uma nação pagã, idólatra, de grande prostituição, de perversão. E Ruth nasceu nessa cultura, vivia essa cultura. Mas a história dela foi mudada. Mudada a partir de um momento que ela conheceu uma família. Se casou, né, com um homem de Deus. E ali ela conheceu verdadeiramente quem é o verdadeiro rei, né, o Senhor. O único Deus, o único Senhor da sua vida. E a sua vida foi completamente transformada, foi mudada. E é essa história que eu quero contar. Vamos lá para o livro de Ruth, então? Lá no capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: Disse, porém, Ruth, não me enches para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma declaração que Ruth faz para sua sogra Noemi. Então, Noemi e seu marido Elimeleque, eles saíram de Belém, de Judá, e foram para Moabe no momento em que Belém estava tendo uma fome, né, passando por uma situação extremamente difícil. Eles foram embora para Moabe, e lá com seus 2 filhos, e lá então Ruth se casa com um dos filhos de Noemi. Então seu marido, seus filhos morrem e ela se vê ali perdida. Uma mulher abandonada, né, sem rumo, sem uma história agora para contar. E assim elas se encontram totalmente desesperadas, desamparadas e resolvem voltar para Belém. E lá em Belém começa uma história de redenção e de resgate na vida dessas mulheres. E ali no capítulo 2 diz assim, de Ruth 2:1. Noemi tinha um parente, seu marido
senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, Boaz é um tipo de Cristo que a gente chama, né? Ele tipifica a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. E através agora dessa história, a gente vai contar um pouquinho desse resgate do Senhor na vida de Ruth, amém? No capítulo 2, o versículo 2 diz assim: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: Vai, filha minha. Então ela foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte em que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha só que interessante, Ruth, ela usufruiu de uma lei que o Senhor tinha dado lá em Levíticos, Deuteronômio, em que os donos dos campos, né, eles não poderiam colher das laterais, eles tinham que deixar aquilo que respingava para aqueles menos favorecidos, né, para aqueles que estavam em condições de extrema pobreza e fome e tudo mais. Então ela foi colher, né, cevada nesse campo para o seu sustento. E é a palavra que diz casualidade, e em algumas outras traduções diz sem perceber. Ela acaba chegando no campo de Boaz, que é o parente, né, próximo, remidor, resgatador de Noemi. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na nossa vida, nada é feito por acaso. O Senhor, Ele está arquitetando e cuidando de todas as coisas. Sabe, muitas vezes Deus permite o caos, permite uma situação de extrema dificuldade, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado na nossa vida. Nada é por acaso. Lá em Romanos 8:28 diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Aleluia! E assim foi na vida de Ruth. E o Senhor está falando que assim será na nossa vida também. Contribui. O Senhor quer realmente se levantar neste meio e trazer esse resgate na nossa vida. E assim começou esse resgate aqui na vida dela. A gente percebe que no versículo 8 diz assim, né, ela foi e Boaz foi lá e se encontrou com ela. Então ele diz: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após ela. Não dei ordem aos seus servos que não te toquem, aos meus servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe que os servos tiraram. Olha só, Boaz se compadece, enche o coração dele de compaixão pela vida de Ruth. E ele traz, além de proteção, uma provisão para a vida dela. Uma proteção para que ninguém toque, porque uma mulher ir nos campos naquele momento era muito difícil, elas poderiam sofrer abusos, coisas terríveis. Então ele protege, fala: olha, não, fique aqui no meio dos meus servos, das minhas servas, porque aqui eu vou estar protegendo você. E ele trouxe uma provisão: olha, tudo aqui, né, que você cegar, você pode levar, você vai aqui colher junto com os meus servos. E assim é o resgate do Senhor na nossa vida. Ele é completo. O Senhor nos traz proteção. O Senhor nos traz provisão. Ele nos protege do ataque do maligno. Ele nos protege no dia mau. Ele é conosco. Ele traz provisão à nossa vida. Mesmo quando a gente está passando por extremas dificuldades, a provisão do Senhor vem. O nosso Deus de graça e misericórdia é conosco. Esse resgate é assim sobre nós, assim como é na vida dela, na cruz do Calvário. Jesus conquistou isso para nós, essa proteção divina, essa provisão do Senhor. Receba, tome isso para a sua vida. Quero continuar lendo aqui. Diz assim, lá no versículo 3 agora. No 3, ali começa uma grande artimanha, né, de Noemi.
Noemi, ela percebe então que ela foi para o campo de Boaz e ela fala assim, esse é um dos nossos resgatadores. E ela fala para Ruth, Ruth, faça exatamente isso que eu estou te falando, hein? Lá no 3:3 diz assim, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés e deitarás e a ele dirá o que deves, e ali direi o que deves fazer. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres, eu farei. A gente vê aqui, Noemi, eu vejo muito como a ação do Espírito Santo de Deus, né? Ele fala para ela ali, a Noemi fala para Ruth, ó, toma banho, fica perfumado e vai até a presença dele e deita aos pés de Boaz. E assim Ruth diz, eu vou fazer exatamente como você falou. Então o Espírito Santo ele tem ministrado ao nosso coração, olha, limpa o teu coração, te prepara, vestes da justiça, de honra, de santidade, de honestidade e vai aos pés do Senhor, porque ali você vai encontrar a solução, a resposta para a sua vida. E Ruth foi obediente, não era uma coisa fácil de se fazer, né? Chegar ali, se encontrar dessa forma, era uma situação difícil, mas ela fez, ela foi obediente. Seja obediente à voz do Espírito Santo para a sua vida. O que nesse meio, nesse caos, nessa dificuldade toda, o Espírito Santo tem falado a você? Talvez ele tenha falado, fique firme, se levante, ore, busque, permaneça fiel e ainda você verá a glória de Deus na sua vida, amém? E o que acontece? Ruth faz exatamente como Noemi mandou, ela se deita aos pés de Boaz, descobre, né, os pés de Boaz, isso era um costume, era um pedido de casamento. Então Boaz se levanta e fala para ela, filha minha, fique calma, eu me caso, eu resgato, eu sou um dos seus parentes, eu resgato você. E lá no 3:18, a Noemi diz para ela, então disse Noemi, espera minha filha, até que saibas que as coisas, sabem que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Glória a Deus, assim é o nosso Deus. Ele não descansa enquanto não resgatar, não fazer essa obra completa de restauração, de libertação, de cura na sua vida. Ele não dorme, ele não cochila, ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. E ele está fazendo isso na sua vida agora. E o que acontece? Boaz se casa com Ruth. E a história dessa mulher é completamente transformada. De vergonha, de perdição, de maldição, agora ela é resgatada. E a sua vida passa agora a ser de honra e de vitória. É essa obra que o Senhor Jesus fez naquela cruz do Calvário por mim e por você. É este resgate completo que Ele quer fazer na sua vida. Espiritual, emocional, financeiro, familiar, curar suas feridas, curar sua alma, libertar sua mente, seu coração de qualquer amarra do inimigo, fazer uma obra completa, te levantar, porque Ele tem um propósito e um plano a ser estabelecido na sua vida. Então, assim como fez Ruth, obedeça a voz do Espírito Santo, limpe o seu coração e a sua mente por completo, se livre de todo o passado, de todo o pecado, daquilo que pode amarrar e escravizar a sua vida. E se volte para o Senhor, se derrame aos pés dele, que ele virá em seu favor. Em nome de Jesus, amém? Quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas diante do seu altar. Que estes corações agora sejam tocados pelo teu Espírito. Que haja uma obra de redenção, de resgate completo destes corações aflitos. Que
que eles encontrem em Ti paz, que eles encontrem em Ti, Senhor, socorro, auxílio. Oh, Pai, que toda a verdade da cruz esteja estabelecida nessa vida, nessa família. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.